Olá, povo de Deus, meus amigos do YouTube. O nosso texto hoje vai estar em Marcos, capítulo 10, do verso 1 em diante. Então Jesus saiu dali foi para a região da Judéia, para o outro lado do Jordão. Novamente uma multidão veio a ele, segundo o seu costume, e ele ensinava. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova, perguntando: é permitido ao homem divorciar-se da sua mulher? O que Moisés ordenou a vocês? Perguntou ele. Eles disseram: Moisés permitiu que o homem lhe desse uma certidão de divórcio e a mandasse embora. Respondeu Jesus: Moisés escreveu essa lei por causa da dureza de coração de vocês. Mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Pai Santo, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor que me conceda graça na comunicação, na transmissão dessa mensagem, bem como peço ao Senhor também, meu Pai, que abençoe a todos aqueles que a ouvirem. Seja o Senhor conosco no nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos e minhas irmãs, como vocês estão percebendo, não estou no templo hoje para fazer esse vídeo, né? Acabei resolvendo fazê-lo aqui de casa mesmo, mas não é por isso que Deus vai deixar de nos abençoar, não é assim? Esse é um texto muito interessante, mesmo porque essa passagem ela vai nos ajudar a resolver muitos problemas. Se tem algo que muitas vezes inquieta o coração de pessoas sinceras, de pessoas que realmente querem andar com Deus, querem se aproximar mais de Deus, querem ter uma vida mais próxima de Deus, é conhecer a vontade do Senhor, né? Lá em Miqueias fala: o que é, ó homem, que Deus requer de ti, senão que ames a misericórdia, pratiques a justiça e andes humildemente com o seu Deus. Em vários momentos, a palavra do Senhor nos dá algumas pinceladas de qual seja a vontade do Senhor, de qual é o ideal divino para a nossa vida. Às vezes nós conseguimos andar por ele e às vezes não. Mas não porque Deus não nos mostre qual é a sua vontade, não porque Deus não nos deixe muito claro qual seja a sua vontade. Falando ainda sobre vontade de Deus, na oração conhecida como Pai Nosso, Jesus, ao ensinar os seus discípulos a orar, ele em um trecho diz: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Do mesmo jeito que é feita nos céus, seja feita aqui na terra também. Então, nos ensinando que aos discípulos e discípulas do Senhor, aos seguidores do Senhor, cabe a nós buscar que a vontade de Deus ela seja feita. E seja feita aqui na terra do mesmo jeito que ela é feita nos céus. Outro dia estava vendo o meu filho ministrar e eu achei muito interessante ao que ele falou. Ele citou um outro autor, né? Essa não é uma fala dele original, mas ele citou alguém, eu não lembro agora quem foi a pessoa citada por ele, mas ele dizia que toda criatura obedece ao Senhor, seja criaturas espirituais, naturais, que é aqui da terra, todos obedecem ao Senhor, até os demônios obedecem ao Senhor. Se Deus manda eles fazer uma coisa, eles fazem, eles não têm outra condição a não fazer. O homem é a única criatura que escolhe fazer ou não o que Deus manda, o que Deus quer. Mas Jesus mostra que nós devemos, como escolha, como opção primária, escolher a vontade de Deus. E por que disso? Mais à frente, a Bíblia nos fala, lá em Romanos, que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então, inclusive, dos vários termos usados na Bíblia para pecado,
é o que traz o sentido de que pecado seja intromissão da vontade humana em relação à vontade de Deus. Então, sempre que eu coloco a minha vontade acima da vontade de Deus, de certa forma, isso é pecado. Por quê? Porque a minha vontade, ela é limitada, ela é falha, ela é baseada em circunstâncias, em momentos. A vontade de Deus não é eterna. A vontade de Deus é perfeita, não tem nela nenhum tipo de equívoco, nenhum tipo de erro, nenhum tipo de. É perfeito, é o que seria de melhor, é o ideal, é o perfeito. Então, a vontade de Deus deve ser perfeita. E aqui, Jesus estava com seus discípulos, várias pessoas, e um grupo religioso, né, os fariseus, eram considerados o grupo religioso mais dedicado durante o período de Jesus, na época de Jesus, eram chamados ardentes, né, ou seja, aquelas pessoas que tinham um zelo muito grande pela vida religiosa, por praticar a sua religiosidade, por destacar-se na prática da sua religiosidade, no cumprimento da lei e tal. E eles então, querendo provar Jesus, pergunta se era certo divorciar. E Jesus pergunta, olha, o que foi que Moisés ensinou para vocês? E eles então responderam, olha, Moisés falou que nós podemos dar uma carta de divórcio e separar. E Jesus então traz para eles o seguinte, olha, Moisés fez isso por causa da dureza dos vossos corações. Ou seja, Moisés não fez aquilo porque aquilo era a vontade de Deus. Ele abriu uma concessão humana pelo fato das pessoas estarem tendo dificuldade, por terem dificuldade de acatar a vontade de Deus, que era boa, perfeita e agradável. Mas Jesus faz questão de nos afirmar de maneira muito clara qual era a vontade de Deus, quando ele nos arremete lá para o início, lá para Gênesis, lá para o começo de todas as coisas. E ele diz o seguinte, olha, no princípio não foi assim. E aí nós precisamos então voltar lá para Gênesis. Como que foi lá em Gênesis? Quando Deus criou todas as coisas, Deus criou os mundos invisíveis, os visíveis, as galáxias, as via-lácteas, criou todo o universo, criou toda a estrutura. Aqui na Terra, criou a Terra, o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, trazendo ordem, colocando cada coisa no seu lugar. E o homem foi a última criação de Deus, ou seja, o homem só veio ser criado depois que tudo já estava pronto para receber o homem aqui na Terra, né? Já tinha sido criado todas as coisas, já tinha tudo ali, o que era necessário para o homem alimentar, para o homem viver, para a condição humana aqui na Terra. Então, o homem é a última criação de Deus a ser a vir à tona, a ser executado. E Deus, então, quando cria o homem, né, segundo o relato de Gênesis, Deus pega o barro, né, e molda ali um personagem, molda ali uma pessoa, e um boneco, na verdade, né, e sopra naquele boneco o fôlego de vida, o ruá, o espírito. E uma vez que o espírito entra naquele boneco, aquele boneco se torna, então, alma vivente, ou seja, uma pessoa. Não é? Alma é a sede do nosso ser, é a pessoa. Quando fala sobre a alma, é a pessoa, é o indivíduo, é o Norton, é o João, é a Maria, a Antonina, nem por diante. É a pessoa. Então o espírito foi colocado naquele boneco, e aquele boneco então foi animado, ou seja, ele recebeu uma alma, não apenas recebeu uma alma, ele se tornou uma alma, ele se tornou um ser vivente, ele se tornou uma alma vivente, se tornou uma criatura de Deus, agora com condições de relacionar com Deus. Mas lembrando sobre o histórico da criação, a Bíblia fala quando Deus fez cada situação, quando Deus criou os luminares, quando Deus criou... Sempre depois de Deus fazer uma determinada situação, criar alguma coisa, vinha a expressão, e viu Deus que isso era bom. Então, tudo
que Deus fez é bom, tudo que Deus fez é perfeito, tudo que Deus fez é o que há de melhor. E Deus então foi criando, né? Criou a natureza, criou os oceanos, fez separação entre água salgada e água doce, fez separação ali dos continentes, fez separação de várias coisas, né? Criou os animais, os peixes, os répteis, as aves, criou toda espécie que hoje existe e aquelas que já não existem mais porque vieram à extinção, né? Deus criou todas as coisas. E ao final de Deus criar cada situação, vem a expressão, e viu Deus que isso era bom. E aí Deus cria, Deus pega o barro, forma um boneco, doa de si para o boneco, ou seja, o seu espírito, ele sopra o seu boneco, ou seja, uma doação divina àquele boneco. Aquele boneco, então, já não é mais um boneco, mas agora é uma alma vivente, agora é uma pessoa, criado à imagem e semelhança de Deus. O ser mais precioso da criação de Deus é o homem. Muitas vezes as pessoas, nós nos iludimos com algumas coisas, e alguém fala sobre os seres angelicais, mas quando nós pegamos no Salmo 8, por exemplo, nós vamos ver que o homem foi feito um pouco abaixo de Deus. O homem é a principal criação de Deus. Então, Deus forma aquele homem, sopra o seu espírito, que se torna uma alma vivente. E aí Deus viu que não era bom que o homem estivesse sozinho. E Deus tira, então, da costela de Adão, segundo a tradição bíblica, né? Uma das suas costelas, e forma, então, uma auxiliadora que lhe seja idônea para andar com ele. E quando Deus cria, então, o homem e mulher os criou, macho e fêmea os criou, a Bíblia fala, e viu Deus que isso era muito bom. Então, se o registro depois de cada criação de Deus era que viu Deus que aquilo era bom, quando Deus cria o homem, ou seja, o homem e a mulher, o casal, a Bíblia fala que viu que era muito bom. Voltando à pergunta que os fariseus fazem para tentar acusar Jesus de alguma coisa, se era lícito repudiar, se era certo divorciar, se era certo romper com o casamento. Né? E Jesus então remete eles para esse início. Ou seja, no início não tinha um Adão e várias Evas. Não tinha uma Eva e vários Adãos. Não tinha vários Adãos e várias Evas. Era um Adão e uma Eva. Era um homem e uma mulher. Ou seja, se no princípio Adão divorcia de Eva, ele não tem a possibilidade de um novo casamento, porque não tem uma outra Eva. Não existe uma outra Eva. Não existe a possibilidade de uma outra Eva. De igual forma, Eva não poderia divorciar de Adão, porque ela não teria um outro Adão. Não existia a possibilidade de ter um outro Adão com quem Eva pudesse contrair um novo matrimônio. Então, quando, para tentar Jesus, aquele grupo religioso dos fariseus pergunta a Jesus se era permitido divorciar, Jesus faz a seguinte pergunta para eles: o que vos ensinou Moisés? E aí, eles falam assim: Moisés permitiu, Moisés nos deu o direito, né, de repudiar, de dar uma carta de divórcio e tal, e separar. E aí Jesus falou o seguinte: olha, mas no início, ou no princípio, não foi assim. Então, quando ser perguntado sobre a questão de poder separar, de poder divorciar, Jesus arremete a pergunta lá para Gênesis. Coloca a situação lá em Gênesis. Então, ou seja, a estrutura que Deus criou não favorece o divórcio. Foi um homem e uma mulher. Se se separa, eles iam ficar separados para sempre. Eles não poderiam contrair um novo matrimônio, porque não tinham outra Eva, não tinham outro Adão. Então Jesus nos dá a entender com isso que o ideal de Deus, ou seja, ao Deus estabelecer a sua vontade, aquilo que foi muito bom aos olhos de Deus, foi a criação de um homem
e de uma mulher. Eu quero aproveitar essa situação para eu falar de um outro tema também que se aborda hoje. Mas antes de abordar esse outro tema, nós vamos ainda falar sobre a questão seguinte. Bom, eles falam, mas Moisés permitiu. E Jesus então fala, olha, ele permitiu por causa da dureza dos vossos corações. Ou seja, ele não permitiu porque aquilo é correto, ele não permitiu porque aquilo é a vontade de Deus, ele não permitiu porque isso agrada a Deus. Ele permitiu por ver que vocês não têm condições, não estão dispostos a acolher a vontade de Deus. Mas que o ideal é a vontade de Deus e não a ingerência da vontade humana sobre a vontade de Deus. E não o endurecimento do nosso coração para eu não acatar a vontade de Deus e eu fazer a minha. No entanto, também, a gente está falando no início sobre um tempo de perfeição, né? Mas aí alguém fala, mas pastor, e aquela mulher que apanha do esposo? Ao contrário, é aquele esposo que apanha da esposa, é mais difícil, mas tem também. Ele vai ter que viver uma vida de abuso e tal, e ele não vai poder separar. Irmãos, Jesus deixa muito claro, por causa da dureza do coração humano, acaba sendo permitido você fazer essas coisas. Não que isso seja o ideal divino, não que isso seja a vontade de Deus, mas por causa da dureza do coração do homem, por causa do pecado ter nos distanciado de Deus e nos fazer escolher a nossa vontade e não a vontade de Deus, algumas coisas às vezes acaba tendo que acontecer desse jeito, porque humanamente é a melhor situação a se fazer. Mas a vontade de Deus é que o homem e a mulher, ao se juntar, fiquem para a vida toda. É lógico isso havendo respeito, havendo companheirismo, havendo amizade, no contexto original lá, ou seja, da mulher tirada da costela de Adão, ou seja, Adão não era colocado numa situação de ser maior do que Eva, no sentido de dominar sobre Eva. Também não é, como no contexto de hoje do feminismo, que a mulher não só quer se libertar desse domínio do homem, mas quer ser acima do homem, quer dominar sobre o homem. Não tinha essa imperfeição, não tinha essas demandas, não tinha essa situação. Era uma situação de perfeição, não tinha pecado. Não tinha pecado. Era harmonia com Deus e era harmonia com o próximo. Então, ou seja, Adão e Eva foram criados para viver um com o outro a vida toda. Não é? Então não tinha para eles, não foi criado para eles, uma vez que eles foram criados num ambiente de perfeição, porque a vontade de Deus é perfeita, eles foram criados num ambiente de perfeição, não tinha para eles a possibilidade do divórcio, da separação. Não é? Então que Moisés, ao permitir o divórcio, ele simplesmente encontra uma estrutura humana para resolver algumas demandas que começou a fazer parte da vida do homem a partir do momento que o pecado entrou e que o respeito de um para com o outro acabou, a seriedade, aquilo que era o propósito de Deus para a humanidade, que um cuidasse do outro, que um zelasse pelo outro, que um procurasse o bem-estar do outro, que um procurasse fortalecer o outro, que um procurasse ajudar o outro. A partir do momento que isso adoece com o pecado, e isso às vezes não é praticado, então, para se resolver demandas humanas, de imperfeição humana, de erros humanos, então foi permitido então o divórcio nessa situação. Porém, o que Jesus deixa muito claro também, se a gente lê mais embaixo no texto também, bem como a leitura de Mateus, no capítulo 19, do verso 1 em diante, Jesus aborda a questão da separação, mas ao abordar o casamento do divorciado, ele coloca que o casamento do divorciado não é agradável diante de Deus, ou seja, é um adultério. Então, partindo da vontade de Deus, baseado no princípio, o casamento é um só. Se por algum problema você separou, então que fique separado, né? Mas pela dureza do coração, Moisés permitiu o divórcio.
E pela dureza do coração ainda maior, hoje em dia se permite não apenas o divórcio, mas se permite que o divorciado contraia um novo casamento sem ser considerado um divórcio. Mais uma vez, a intromissão da vontade humana em relação à vontade de Deus. A vontade de Deus é que o casal casasse e vivesse bem para a vida toda, um cuidando do outro, fortalecendo o outro, apoiando o outro, ajudando o outro, sustentando o outro, fortalecendo o outro, vivendo assim, em harmonia, não é? Bom, eu quero aproveitar também essa questão do princípio para falar sobre uma situação muito delicada. E não é porque as situações são delicadas que nós não podemos falar, que nós não podemos abordar. Não estou querendo colocar nada aqui como sendo professor da situação, a última palavra sobre a situação. Não, apenas uma palavra daquilo que eu entendo e daquilo que eu acho que pode ajudar para a reflexão de outras pessoas, tanto minha quanto de outras pessoas, sobre o tema. Cada vez mais tem feito parte do pensamento da igreja, e a igreja tem tido dificuldade para lidar com algumas coisas. E uma dessas coisas é o homossexualismo, né? Que é o envolvimento hoje, na maior parte dos países do mundo, já permite já ou a união estável entre pessoas do mesmo sexo, né? Ou o próprio casamento de pessoas do mesmo sexo. E vira e mexe, alguém pergunta sobre a situação, e aí a igreja aprova, a igreja não aprova, o pastor pode fazer o casamento de pessoas do mesmo sexo, não pode, e daí por diante. E aí talvez nós precisaríamos pegar o gancho, né, aprender com Jesus. Em Mateus 11, Jesus nos convida a aprender com ele, que é manso e humilde de coração. E aprendendo com Jesus, eu acredito que essa pergunta caberia no mesmo escopo da pergunta que o pessoal fez em relação ao divórcio. Quando Jesus arremete a situação lá para o início, lá para a origem de todas as coisas, lá para aquela situação quando Deus criou o homem e a mulher e viu que era muito bom, não é? Muito bom. Então, ou seja, e aí, o que nós podemos tirar do início? Que no início Deus criou o homem e uma mulher, macho e fêmea. Quando nós vemos sobre a vontade de Deus, sobre o ideal divino para a humanidade, não foi criado, não foi gerado lá em Gênesis, como eu havia dito, um Adão e várias Evas. Não foi criado uma Eva e vários Adãos. No princípio foi criado um homem e uma mulher. E o ajuntamento dos dois os torna um. E o propósito de Deus é que esse casal, que agora é um, esses dois que se fazem um, vivam para sempre diante de Deus, abençoando um ao outro, fortalecendo um ao outro, cuidando um do outro, como eu já disse aqui. Então, Deus criou um homem e uma mulher, macho e fêmea. Não foi criado dois Adãos. Um Adão que achava que olhava para si e que era um homem, achando que era um homem no corpo de mulher. Não existiu isso. De igual forma, a Eva. Não foi criada duas Evas, uma que olhava para si, se via num corpo de mulher, mas que na cabeça dela, o corpo dela era de homem, como se Deus tivesse errado, como se Deus tivesse trocado as coisas, não é? Então, no início, não teve esse tipo de situação, não existia esse tipo de situação no início. Deus criou de maneira perfeita homem e mulher, macho e fêmea. E o ideal de Deus é que um homem com a sua mulher se torne um casal e que viva diante de Deus. Então, em relação à questão do homossexualismo, a gente precisa olhar isso aí dentro do aspecto bíblico, né, que realmente não faz parte do ideal de Deus, pelo menos baseando-se nos ensinamentos de Jesus. Não faz parte do propósito de Deus esse tipo de vida.
Ah, pastor, mas e hoje então? Hoje isso é uma realidade. E de repente, talvez a resposta esteja a mesma que Jesus fala do fato de Moisés em relação ao divórcio, ou seja, não era algo que agradasse a Deus, mas algo que foi tolerado, ou que foi permitido, ou que foi até mesmo instituído por causa da dureza do coração do homem, por causa do coração que endureceu, quer dizer que se endureceu, ele não era duro, esse enrijecimento do coração é algo que não é natural, foi algo que foi corrompido no decorrer do tempo por causa do pecado, por causa por causa desse endurecimento do coração de Deus, surgiram outras situações. Um homem que fisicamente é homem, mas que, segundo ele, na mente dele, ele é uma menina, ele é uma mulher. Mulheres que têm um corpo de mulher, que tem todas as características de mulher, mas que internamente, na cabeça dela, ela se vê como homem. Então, por causa do endurecimento do coração do homem, surgiu essas situações, não é? Mas que não, isso não faz parte do ideal divino. Isso não foi produzido na Gênesis. Isso não foi produzido no início. Isso não foi produzido no princípio. Isso não foi produzido no momento. Não, no princípio, na Gênesis, no início de todas as coisas, Deus fez um homem e uma mulher. Macho e fêmea os criou. Não era um homem macho e fêmea em si, uma mulher macho e fêmea em si, não. Um homem e uma mulher, macho e fêmea os criou. No princípio, é isso que nós temos. Então, quando vamos voltando, regredindo, e chegamos no início, quando Deus faz todas as coisas que Deus vê e aponta e diz que aquilo era muito bom, essa é a situação. Isso não nos dá o direito de não amar as pessoas que pensam de maneira diferente, que agem de maneira diferente. Os homossexuais, eles precisam ser amados, do mesmo jeito que o divorciado precisa ser amado, o divorciado que casa novamente, ele precisa ser amado. Todos precisam ser amados, homens e mulheres. Mas eu não posso fazer vista grossa sobre qual é o ideal divino, sobre qual é a vontade divina, sobre o que Deus estabeleceu desde o princípio. Então, no princípio, Deus criou homem e mulher, macho e fêmea os criou. O que Deus ajuntou, não o separe do homem. E viu Deus aquilo e viu que era muito bom. Espero que essa mensagem possa ajudar na sua reflexão. Que Deus em Cristo te abençoe. Um forte e grande abraço e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Fique com Deus e até outra oportunidade.